Oi gente, começando mais um vídeo aqui no canal. Hoje eu vou gravar para vocês a nossa rotina de produção. Hoje nós vamos fazer alguns bolinhos caseiros. No total vão ser 24 bolinhos e eu vou fazer eles usando a minha massa base. Quem me acompanha já conhece, mas quem tá chegando agora no canal, né, vai conhecer a massa hoje. E daí, gente, eu vou ensinar para vocês a massa base e mostrar toda a rotina que a gente faz aqui à tarde, né, para fazer esses bolinhos. Meu esposo tá me ajudando e ele vai pesar os ingredientes e eu vou fazendo as massas, tá? E aí eu vou tirando as dúvidas mais frequentes no decorrer aí do vídeo pra vocês. Não esquece, tá, de se inscrever no canal se você é novo por aqui, deixar o seu like, compartilhar esse vídeo com quem tá querendo começar a fazer bolinhos caseiros pra vender. E se você não participa aí dos nossos grupos nas redes sociais, os links estão aqui na descrição. Então vamos lá. Então, gente, eu já deixei aqui já separadas as forminhas, são 24 forminhas. Eu tô usando a forminha 16 por 8 por 13 com cone mais estreito, tá? E eu vou fazer com vocês aqui o desmoldante caseiro e vou untar as forminhas com o desmoldante caseiro. Se você não quiser usar o desmoldante caseiro, você pode untar a forminha com margarina e polvilhar a farinha de trigo, que dá certo do mesmo jeito também, tá? E aqui do outro lado, o meu esposo já deixou os ingredientes separados, né? E aí ele vai pesando os ingredientes e eu vou batendo a massa aqui do outro lado, tá? E aí depois eu vou falar, né, sobre a questão das forminhas ficarem, a massa, na verdade, ficar esperando, enquanto outras, as primeiras vão assando, né? E aí eu vou explicar pra vocês um pouquinho sobre isso também. Gente, então eu vou começar fazendo aqui o desmoldante bem rapidinho, bem simples, tá? E aí eu vou colocar 3 ingredientes, que é margarina, tem que ser margarina, tá? Não pode ser manteiga. Vou colocar óleo e farinha. Então, é uma medida de cada. Então, é uma colher de margarina, uma colher de óleo e uma colher de farinha. Como eu vou untar muitas formas, então eu vou multiplicar essa receita aí por 6 ou 9, tá? Eu vou colocando aqui pra mim ver mais ou menos, porque aí dá pra mim untar as minhas forminhas. Se você for fazer um bolinho, 4 bolinhos, uma quantidade menor, aí você faz uma quantidade menor. Mas também, se você já quiser fazer uma quantidade maior, mesmo não que você não vai usar tudo agora, você pode fazer, tampar elas bonitinho e colocar na geladeira, tá? Que ela tem uma validade boa. E aí, quando você for usar da próxima vez, é só você tirar da geladeira e deixar em temperatura ambiente para ela ficar mais amolecida e mais fácil de você colocar na sua forminha, tá? Então, eu vou colocar aqui a quantidade de ingredientes e aí eu volto para mostrar para vocês como que a gente vai misturar e a consistência que vai ficar o nosso desmoldante caseiro, tá? Gente, aqui eu coloquei 6 colheres de sopa de margarina e agora eu vou medir 6 colheres de sopa de óleo, tá? E para finalizar, eu vou colocar 6 colheres de sopa de farinha de trigo. Agora, gente, é só misturar muito bem esses 3 ingredientes até chegar numa pastinha não muito líquida, tá? Pra ela não ficar escorrendo da sua forma, mas também não muito consistente. É uma consistência que ela é excelente aqui pra gente passar na nossa forma com a ajuda de um pincel, tá? Então, vou misturar muito bem aqui e volto pra mostrar pra vocês a consistência do nosso desmoldante caseiro. Gente, e essa aqui é a consistência do nosso desmoldante caseiro, tá? Se sobrar, não tem problema, como eu falei pra vocês, é só colocar na geladeira, que ele tem uma validade boa, você pode conservar por até 7 dias. Quando você for usar de novo, aí é só você tirar e colocar em temperatura ambiente, né, pra ficar nessa consistência aqui de novo, tá? Então agora eu vou começar a untar minhas forminhas, enquanto meu esposo vai pesando os ingredientes pra gente começar a nossa produção.
Gente, então untamos aqui todas as forminhas. Meu esposo tinha acabado de pesar os ingredientes e ele me ajudou a untar. Então untamos aqui 24 forminhas e não sobrou nada, tá? Do desmoldante caseiro. Então a quantidade que eu usei de 6 colheres de farinha, 6 de óleo e 6 de margarina, tá? Deu certinho pra gente untar aqui as nossas 24 forminhas. Aí se você quiser já aproveitar o trabalho que você tá fazendo e fazer um pouco mais, né? Pra você guardar e usar na próxima produção, aí você pode fazer, tampa, né, o seu desmoldante e leva à geladeira. E depois é só tirar, colocar em temperatura ambiente, que ele vai voltar à consistência que ele tava aqui, e aí você unta a sua forminha, tá? E agora eu vou começar a produção, meu esposo vai colocar aqui e a gente vai fazer a massa base. Gente, então eu vou começar a fazer aqui a massa base, tá? Bem rápida, ela é uma massa bem simples e não tem erro. Então aqui eu vou bater os meus 3 primeiros ingredientes, que são os ovos, o açúcar e o óleo. Lembrando que eu tô usando o açúcar cristal, porque ele retém mais umidade na massa, tá? Deixa o bolinho aí mais úmido. E eu estou usando o óleo de soja. Se você quiser, pode usar o óleo de girassol ou óleo de algodão. São óleos que tem um sabor mais discreto, né? Mas eu uso o óleo de soja e não vejo problema. Então aqui eu coloquei os meus 3 primeiros ingredientes e eu vou bater por mais ou menos 2 minutinhos. Vou bater em velocidade média até esses 3 ingredientes ficar bem homogêneo e cremoso. Isso vai fazer uma emulsão e é nessa etapa aqui que vai definir se o seu bolo vai ficar bem fofinho, tá? Então essa etapa é muito importante que você bata bem para você ter um bolo aí bem fofinho. Então vou bater por mais ou menos aqui 2 minutinhos. Gente, então depois de ter batido bem aqui os 3 primeiros ingredientes, eu vou acrescentar o meu leite. Lembrando que a quantidade dos ingredientes estão aí na descrição para vocês, tá? Então eu vou acrescentar aqui o meu leite em temperatura ambiente. E essa massa, ela também pode ser feita com água. A massa base, né? Lembrando que se você fizer com água, o seu bolo ele não fica tão coradinho, tá? E ele também fica um pouco mais úmido. Mas você pode fazer com leite ou água e também, se quiser, pode saborizar o seu bolinho também com suco de maracujá, suco de limão, suco de laranja, só que aí tem umas quantidades certas para cada receita. E eu vou fazer um outro vídeo aqui no canal ensinando para vocês a saborizar essa massa base, fazendo esses bolos frutados, tá? Então aqui eu coloquei o leite, ao contrário da primeira etapa que a gente bateu por 2 minutinhos, aqui a gente vai misturar bem rapidamente por mais ou menos de 15 a 30 segundos. Vamos para a nossa terceira e última etapa da receita, tá? Que é acrescentar os secos. No caso da massa base, a farinha e o fermento. Então aqui eu vou colocar essa misturinha que a gente acabou de bater no liquidificador aqui dentro do bol da batedeira. E aí eu vou acrescentar a farinha e misturar com a ajuda de um fouet. Tem muita gente que me pergunta se pode fazer tudo direto na batedeira. E pode sim, tá? Se você quiser, pode bater os ovos, o açúcar e o óleo na batedeira. Depois acrescentar o leite e depois acrescentar a farinha. É bom que você não vai ter esse trabalho aqui, né, de misturar a farinha à mão. Eu já acostumei, gente, a fazer a minha massa base aqui no liquidificador. Porque essas massas que vão óleo, né, eu gosto de fazer no liquidificador e as massas amanteigadas na batedeira. Mas não impede, tá, de vocês fazerem a massa com óleo na batedeira. Pode fazer também, tá? Então aqui eu vou acrescentar a farinha, eu vou acrescentar metade da farinha. Se você quiser, pode peneirar a farinha aqui nesse momento, tá? E aí eu vou misturar com a ajuda de um fouet. Lembrando, gente, que você pode misturar bem, tá? O suficiente para deixar a sua massa bem lisinha e homogênea, sem nenhuma pelotinha aí de farinha, tá? Não fiquem com medo que misturar o suficiente para deixar ela bem lisinha não vai desenvolver o glúten. Então misture bem para sua massa ficar bem homogênea, tá? E agora eu vou acrescentar o restante da minha farinha.
e volto a misturar. Lembrando, gente, que essa massa que eu estou fazendo, ela dá vários sabores, tá? Não somente esses que eu vou fazer aqui com vocês, mas os bolos frutados e vários outros também. E eu sempre vou trazendo sabores diferentes para vocês aqui na nossa rotina de produção, no dia que eu e meu esposo for produzir bolos caseiros, tá? Vou acrescentar o fermento. Esse fermento que eu uso é o fermento de duplação. Ele começa a agir, tá? No momento que a gente coloca na massa, quando ele entra em contato aqui com os líquidos da massa, mas a sua efetivação só acontece acima de 60 graus ali no forno. Então, é um fermento, gente, que a gente pode usar na nossa massa e o bolo ele pode ficar esperando em temperatura ambiente. Você pode até colocar esse bolo na geladeira ou congelar. Tem um vídeo aqui no canal que eu fiz a experiência e mostrei para vocês o resultado. Fiz a massa base com o fermento de duplação, assei um bolinho na hora, assei um outro bolinho depois de 2 horas que ele ficou esperando em temperatura ambiente, deixei um bolinho 24 horas na geladeira e o outro 24 horas no congelador. E mostrei o resultado dos 4, tá? Se vocês quiserem, eu vou deixar aqui na descrição o link desse vídeo para vocês verem o resultado é o mesmo. Então, eu vou mostrar de pertinho agora o resultado da nossa massa base. Gente, aqui esse é o resultado, tá, da nossa massa. Ela fica uma massa linda, tá? E ela fica muito saborosa. Essa massa, ela fica úmida, ela fica estruturada, fica fofinha. Ela tem uma validade muito boa, tá? Maior do que as massas feitas com margarina ou manteiga. Então, é uma massa que eu gosto muito de trabalhar. E o rendimento dela são 4 bolinhos na forma, de 16 por 8 por 13, com 450 gramas de massa em cada forminha. Mas se você quiser fazer na forma de 19, tem muita gente que me pergunta o rendimento dessa massa na forma de 19, vai dar aí 3 bolinhos na forma de 19, com mais ou menos 600 gramas de massa em cada forminha, tá? Então agora eu vou fracionar essa massa aqui nas minhas forminhas e vou levar para assar. Gente, então aqui eu separei as 4 forminhas que eu vou usar para fracionar aqui a minha massa base. Lembrando que eu ainda não pré-aqueci o forno. Falei isso para as minhas alunas, né, no meu primeiro curso, que eu não costumo pré-aquecer o meu forno. Porque essa massa é uma massa que pode ficar esperando, como eu falei para vocês, um certo tempo, né, até ir ao forno. E aí, às vezes tem gente que começa a fazer a massa e já liga o forno. E o forno fica ali pré-aquecendo por 10, 15 minutos ou até mais. Então, assim, você gasta gás desnecessariamente, tá? Então, você pode terminar de fazer sua massa, igual eu estou fazendo aqui. E aí, você liga o seu forno e deixa ele pré-aquecendo a 180 graus por mais ou menos 5 a 10 minutinhos. Já é o suficiente aí para chegar na temperatura correta, tá? Não precisa começar a pré-aquecer o forno quando você começar a sua produção. E daí depois você vai tirando uma leva, né, de bolo e colocando as outras, porque aí eu já vou fazendo e vou deixando ali em cima da bancada esperando para ir assar, né? E uma outra coisa, se vocês quiserem padronizar certinho, né, a produção de vocês podem pesar os bolinhos, tá? Pesar a massa aqui antes de ir pro forno. Então, como eu falei, é mais ou menos 450 gramas de massa em cada forminha. Gente, então aqui estão os 4 bolinhos, massa base, o forno já está pré-aquecendo. E eu já vou começar a bater a minha massa base para fazer agora 4 bolinhos formigueiro, tá?
Pessoal, aqui eu terminei mais uma massa base e agora eu vou saborizar essa massa e transformar ela em bolo formigueiro, tá? E o meu forno ele já apitou, já pré-aqueceu o suficiente para me colocar aqui minha massa base assar e eu já tô terminando o meu bolo formigueiro e eu vou deixar ele esperando sobre a bancada até a minha primeira massa assar e não tem problema, tá? Lembrando que se você estiver usando outro fermento que não seja de dupla ação, aí você pode ter problema da massa não crescer. Mas se for o fermento de dupla ação, vai dar certo, o bolo vai ficar fofinho, vai crescer, vai desenvolver, vai dar tudo certo. Então, gente, agora para saborizar a nossa massa base e transformar ela em formigueiro, é só acrescentar o granulado. Lembrando também que as quantidades da massa de bolo formigueiro tá aí na descrição para vocês, tá? Então agora a gente tem uma massa de bolo formigueiro e ela fica maravilhosa, gente. É uma das que mais vende lá na padaria, tá? Então agora é só fracionar essa massa, ela também rende 4 forminhas de 16 ou 3 forminhas de 19. E aí, gente, eu vou levar para assar minha massa base, tá? Em forno pré-aquecido a 180 graus. E ele assa em mais ou menos 35 minutinhos, tá? Amados, então aqui, ó, eu já fiz a minha terceira massa base. E com essa massa eu vou fazer 4 bolinhos mesclados. Então eu vou usar metade da massa branca, tá? Da minha massa base nas forminhas. E com o restante da massa eu vou acrescentar cacau, tá? Então eu vou mostrar aqui pra vocês o processo. Então aqui eu vou despejar metade da minha massa, tá? Não coloco muita massa branca, porque a gente vai colocar depois massa de chocolate aqui por cima, tá? Mas também isso depende, se você quiser um bolo mesclado mais neutro, né? Assim, com mais massa base, aí você pode colocar e só colocar um pouquinho de massa de chocolate por cima. Mas eu gosto meio a meio, tá? Gente, então agora com o restante da massa eu vou acrescentar o cacau, vou misturar e daí a gente vai ter aqui uma massa de chocolate, né? Aí é só despejar sobre a massa branca na nossa forminha e aí nosso bolo mesclado já está pronto para ir pro forno, né? Então agora para finalizar o bolo mesclado, como eu falei para vocês, é só colocar a nossa massa de chocolate aqui por cima da massa branca, tá? Esse bolinho também, ele rende 4 bolinhos na forma de 16 ou 3 bolinhos na forma de 19. E eu vou levar para assar em forno pré-aquecido, né? Porque já tá assando ali o meu bolinho da massa base a 180 graus por mais ou menos 35 minutinhos. Mas isso varia de forno para forno, tá, gente? Então é sempre bom fazer o teste do palito e se o palitinho sair limpo, aí o seu bolo já está pronto. Pessoal, agora eu vou fazer a massa de chocolate, eu vou gravar ela para vocês porque tem uma pequena alteração nela, tá? Mas eu também faço usando a minha massa base. Então aqui nessa primeira etapa vai ser igualzinha às outras massas, tá? Eu vou bater os ovos, o açúcar e o óleo por mais ou menos 2 minutinhos. Até a misturinha ficar bem homogênea e a gente fazer tipo uma emulsão, tá? Como eu falei pra vocês, é nessa etapa aqui que vai definir se o seu bolo vai ficar fofinho ou não. Então eu vou bater aqui por 2 minutinhos. Leite em temperatura ambiente, tá? E agora nós vamos para nossa terceira e última etapa.
etapa. Então, gente, aqui na terceira e última etapa é onde a gente vai ter uma diferença na nossa massa de chocolate. Aqui a gente vai acrescentar os secos, né? Então, eu vou acrescentar farinha, cacau e fermento. E como é uma massa de chocolate que a gente está acrescentando cacau, eu vou diminuir um pouco na farinha de trigo para me manter as características dessa massa, que é uma massa úmida, né? E fofinha, para ela não ficar aquela massa de chocolate seca. Então eu vou acrescentar 440 gramas de farinha e 40 gramas de cacau, tá? Lembrando que essas informações também estão aí na descrição do vídeo para vocês. Então eu vou acrescentar aqui primeiro a farinha. Então, aqui eu já acrescentei toda a farinha e agora eu vou acrescentar o cacau, tá? Então, vou misturar novamente e por fim, gente, a gente acrescenta o fermento e a gente vai ter uma massa de chocolate bem fofinha, uma massa úmida, tá? Não fica aquela massa seca e os seus clientes vão amar, tá? Então, vou misturar bem aqui com a ajuda de um fouet. Se vocês quiserem, podem peneirar o cacau aqui nesse momento, tá? Que ajuda, facilita aí pra você misturar na massa e não fica com aquelas pelotinhas de cacau, tá? Agora eu acrescento o fermento e a nossa massa já está pronta. Essa massa ela também vai me render 4 forninhas de 16 ou 3 forninhas de 19 e eu vou levar para assar em forno pré-aquecido a 180 graus por mais ou menos 35 minutinhos. Amados, então agora eu vou fazer a massa de canela, tá? Eu lavei os utensílios, o copo e o liquidificador, porque a gente fez a massa de chocolate. Então agora eu vou fazer uma massa de canela que vai me render 4 bolinhos e depois eu vou fazer banana com canela. Não aquele bolinho de banana que tem aquela calda. É um bolinho de banana que vai a banana na massa, mas se você quiser fazer aquele bolo de banana caramelizado, você pode colocar a calda, a banana no fundo da forma e usar a massa base, tá? Eu faço os meus bolinhos assim. Então agora eu vou fazer minha massa base e vou saborizar ela no final com canela. A quantidade de ingredientes são as mesmas, lembrando que tá na descrição, tá? E eu vou bater aqui primeiro os ovos, o açúcar e o óleo por mais ou menos 2 minutinhos para fazer tipo uma emulsão e deixar o nosso bolinho bem fofinho. Acrescentar o leite, lembrando que é em temperatura ambiente, tá? E vou bater por mais ou menos uns 15 a 30 segundos. Nessa etapa aqui, gente, eu não gosto de bater muito o leite, tá? Então é só para misturar mesmo. Nossa terceira e última etapa, vou despejar aqui, né, no bol que a gente acabou de bater no liquidificador, os 4 primeiros ingredientes, e nós vamos acrescentar os secos, a farinha, a canela e o nosso fermento. Se você quiser, pode peneirar a farinha, tá, aqui nesse momento. Agora eu vou acrescentar a canela, tá? Então aqui a gente tá saborizando a massa base e por fim eu acrescento o fermento e a nossa massa já vai estar pronta. Essa massa, gente, dá pra fazer vários sabores a partir dessa massa de canela, tá? Por exemplo, esse bolinho de canela, banana com canela, maçã com canela, doce de leite com canela e fica muito gostoso esse bolo, é um dos meus favoritos, tá? E ela também vai render aí 4 bolinhos na forma de 16 ou 3 bolinhos na forma de 19.
Então aqui eu acrescentei o fermento, vou misturar novamente e a minha massa de canela já está pronta. Aí eu vou assar em forno pré-aquecido a 180 graus por mais ou menos aí 35 minutinhos, tá? E a massa de banana com canela é essa mesma massa, e aí eu vou acrescentar 2 bananas picadas aqui nessa massa. Lembrando, gente, que é picada bem pequenininha, tá? É uns pedacinhos bem pequenininhos pra ficar bem agradável quando a gente partir o bolo, porque como ela vai cozinhar, ela vai ficar mais amolecida, não fica tão agradável se for uns pedaços muito grandes. Então aqui estão as massas que eu já bati, né? Fracionei aqui a massa de canela e agora eu vou fazer a minha última massa, que é canela com banana. Amados, nós acabamos agora, né, de produzir os bolinhos. Eu esperei eles esfriarem pra gente colocar nas embalagens. E agora nós vamos fechar as embalagens. Eu vou mostrar pra vocês um bolinho de banana com canela que eu vou partir. Os meninos já chegaram da escola, estão pedindo bolo e eu vou partir pra mostrar pra vocês a massa e o resultado do bolinho, tá? E agora nós vamos fechar os bolinhos e finalizar a nossa produção de hoje. Então nós embalamos os bolinhos e eu vou cortar esse aqui de banana com canela. Lembrando que a gente usou a embalagem G32M da Galvanotec e essa forminha é 16. Mas se você for fazer na forminha de 19, também vai ser essa embalagem G32M, tá? Então eu vou cortar um pedacinho aqui para mostrar para vocês o resultado. E esse é o resultado do nosso bolinho de banana com canela. E ele fica simplesmente delicioso. Gente, é um bolinho bem fofinho e úmido, tá? E vale a pena vocês fazendo essa receita, não só essa, mas as outras também, feita a partir da massa base. Uma última coisa que eu queria falar com vocês é que vocês podem vender ele assim ou virar ele de cabeça para baixo para ficar com a parte mais retinha, tá bom? E eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou, deixe o seu like. Se você não é inscrito, já se inscreva no canal e ative o sininho das notificações para receber mais vídeos como esse. Fiquem com Deus, um super beijo e até o próximo vídeo. Tchau!